Hoje, nossa análise mergulha em um texto de um poder e um significado imensos, o Salmo de número 2. Ele nos leva diretamente para o centro de um verdadeiro drama cósmico. Um drama sobre poder, sobre rebelião e sobre a autoridade divina. Um conflito, aliás, que continua ecoando fortemente em nossos dias. E o Salmo já começa assim, com essa pergunta retórica que é quase uma expressão de espanto. Veja bem, não é um pedido de informação. É uma forma de nos colocar imediatamente frente a frente com o conflito central. Por que a humanidade se rebela de forma tão inútil contra o seu próprio Criador? E é preciso entender que este não é um salmo qualquer. A sua classificação como um salmo real e também messiânico revela uma dupla camada de importância, que ressoa tanto no seu contexto histórico original quanto no seu incrível alcance profético. E a relevância disso fica muito clara neste número. Pense bem, o Novo Testamento cita ou faz alguma alusão ao Salmo 2 pelo menos 18 vezes. É mais do que qualquer outro salmo, o que demonstra a sua importância absolutamente fundamental para a compreensão da figura de Cristo. Então, o ponto central é este. O Salmo 2 opera em dois níveis. No nível histórico, ele pode muito bem ter sido um cântico para a coroação de um rei, como o rei Davi. Mas, profeticamente, ele aponta para um rei infinitamente maior, o Messias Jesus Cristo. Algo que o próprio Novo Testamento vai confirmar repetidas vezes. O Salmo, então, se desenrola como um drama em 4 atos, e cada ato tem uma voz distinta. A primeira voz que nós ouvimos é a das nações e dos seus governantes, todos unidos em uma grande conspiração. Este é o grito de guerra dos rebeldes. É fascinante perceber que eles enxergam a lei e a autoridade de Deus não como uma forma de proteção, mas como laços e algemas das quais eles precisam desesperadamente se libertar. A natureza dessa rebelião é bastante profunda. Ela não é dirigida apenas a Deus o Pai, mas também especificamente ao seu ungido, que é a palavra hebraica para Messias. É uma tentativa equivocada de encontrar liberdade justamente ao rejeitar a fonte de toda a ordem, porque, segundo a lógica do texto, a verdadeira liberdade só existe na submissão a uma autoridade justa. Então, a cena muda de forma drástica. Saímos da turbulência aqui da Terra e somos levados para a perspectiva serena e soberana dos céus. Agora, nós vamos ouvir a segunda voz, a voz de Deus o Pai. A reação de Deus não é de alarme, não é de preocupação, é de riso. Mas não é um riso de alegria, é um riso de escárnio, que expõe o quão fútil e insignificante é a rebelião humana diante do poder absoluto do Criador. O contraste aqui é total, é absoluto. Enquanto aqui na Terra existe fúria, agitação, conspiração, lá no céu o que se vê é calma, controle e uma certeza inabalável de qual será o resultado final. Esse riso de Deus se baseia em sua soberania absoluta. O seu plano não pode ser frustrado. Veja só, ele já estabeleceu, já instalou o seu rei. E embora hoje ele ainda se dirige às nações com graça, o Salmo serve como uma advertência sobre um julgamento futuro para quem insistir em não aceitar o seu decreto. Bem no meio dessa tensão toda, surge a terceira voz. Agora é o próprio rei ungido quem fala, declarando qual é a base da sua autoridade. E este versículo é o coração do decreto divino. A declaração de que ele é o Filho é a fonte de todo o poder do Rei. Ele não toma o trono para si, ele o recebe do Pai, como herança. E aqui está a conexão crucial que o Novo Testamento faz. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, aplica este versículo diretamente à ressurreição de Jesus. Aquele foi o momento em que ele foi plenamente vindicado e glorificado, como se fosse gerado da sepultura para a vida eterna. As implicações desse decreto são, portanto, imensas. O governo do Filho é absoluto e é universal. Ele governará com justiça, mas também com firmeza. Uma firmeza que é simbolizada pela vara de ferro, que tem o poder de quebrar qualquer reino que se opõe a ele. Depois de todas essas declarações de poder, o tom do salmo se transforma mais uma vez. A quarta e última voz aparece, mas não com um tom de julgamento. Ela surge com um apelo direto à humanidade, uma voz que muitos comentaristas identificam como sendo a do Espírito Santo. O convite é para a sabedoria. Diante da realidade do poder do rei, a única atitude realmente prudente para os governantes da terra é abandonar a rebelião e escolher servir ao Senhor. E servir com uma mistura interessante de reverência, que é o temor, e também de alegria.
Esse caminho para a sabedoria envolve a pessoa por inteiro. Começa na mente, com o reconhecimento da verdade. Depois passa para a vontade, com a decisão de servir. E culmina no coração, com o ato de submissão e afeto, simbolizado pelo beijo ao filho, que era um gesto de lealdade a um rei no mundo antigo. O Salmo, então, nos conduz a uma encruzilhada. Ele não termina com uma imposição, mas sim com uma escolha, uma decisão atemporal que se apresenta a cada geração, a cada pessoa. E as opções são apresentadas com uma clareza impressionante. De um lado, a advertência. A ira do rei pode se acender de repente contra aqueles que permanecem rebeldes. Do outro lado, a promessa. Uma bênção, uma felicidade profunda para todos os que encontram refúgio nele. E é assim, com essa promessa, que o Salmo termina. Ele transforma um drama que parecia ser sobre reis e nações em uma questão profundamente pessoal. Diante da rebelião do mundo e da soberania do rei, a escolha se impõe: refúgio ou ira. A decisão, assim como o próprio Salmo, é atemporal.